graça e a paz do Senhor continua sendo sobre sua vida, seu casamento, sua família e seus projetos. E nós estamos aqui para dar continuidade a um estudo que é para mim e para você também. Primeiramente, tudo quanto ensino é para mim, porque eu necessito disso, para que eu possa manter o meu coração puro, para que eu possa manter-me na presença de Deus, coberto pela justiça que há no sangue de Jesus, e possa Deus me permitir entrar no seu santuário com ousadia e buscar sempre aquilo que Ele tem para nós, que Ele conquistou em Cristo. Para que eu possa levar uma vida santificada como chefe de família e como líder na igreja, por causa da cadeia de comando, da ordem de Deus, na hierarquia, quer na hierarquia familiar, como na hierarquia de instituições por Ele instituídos. Porque nós sabemos que Deus criou tudo, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados e potestades, e criou tudo para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, e Ele que sustenta todas as coisas. Tudo quanto eu semear, plantar na minha vida, quer seja na carne ou no espírito, os que estão abaixo de mim, eles vão colher. Tudo colhe na ordem de comando. Portanto, se eu amo a minha família, eu tenho que ter o cuidado de santificar a minha vida. Tenho que ter cuidado naquilo que eu vou fazer, para que eu possa deixar bênção e vida para as pessoas que estão debaixo de mim, assim como também na igreja. Porque se eu for um vaso sujo, entupido, ainda como líder da igreja, as bênçãos de Deus não vão fluir para o povo, para as ovelhas na igreja, e também não vai fluir para a minha família, a minha casa, os meus projetos. É como uma torneira que cai gota a gota, porque o tubo está entupido. O pecado entopa o canal que faz fluir a bênção de Deus para todos que estão abaixo de nós. Então, a santificação é muito importante. Por isso é que, segundo os Coríntios 7, versículo 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Temos que ter uma vida de temor e de amor também. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim no versículo 14: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz ou de uma prostituta? Nem por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz ou com a prostituta faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse nós, numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Saiba que tanto eu e você já não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade de Deus, comprados com o sangue de Jesus Cristo para Deus. E levamos a marca dessa propriedade, o Espírito Santo com o qual Deus nos selou para o dia da redenção. E Ele ainda nos deu o Espírito Santo como penhor, garantia que viveremos eternamente com Deus. Então, nós temos que ter consciência dos perigos e das armadilhas que nos podem afastar de Deus e comprometer a nossa vida eterna com Deus. E o nosso corpo é algo que devemos vigiar, para que ele não nos comprometa nas suas concupiscências, nos seus prazeres pecaminosos. É uma luta que você vai travar com o corpo ou com a carne,
até aquele dia que vamos deixar esse corpo, que é para ir viver eternamente com Deus. E aqui está a falar de algo muito importante. Portanto, o seu corpo já não é mais seu. Se você é crente, é cristão, o seu corpo é a habitação do Espírito de Deus. Deus habita aí. Então, honre, respeite a presença de Deus, do Espírito de Deus no seu corpo e fuja da prostituição. A prostituição tem duas vertentes. É a prostituição espiritual, que é o envolvimento com as obras do oculto, com tudo que é obras do oculto e com tudo que é obras da carne, e a prostituição física, que é o adultério, a fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento e o sexo com um cônjuge, uma pessoa que não é o seu cônjuge. Portanto, essa é a prostituição. E aquele que se envolve na prostituição peca com o seu próprio corpo. Já vimos que o nosso corpo, quando as pessoas vão aos quimbandeiros, aos bruxos e por aí fora, o corpo é usado para rituais, para marcas. Inclusive há pessoas que usam o seu corpo para tatuagens que têm significados malignos, significados de coisas ligadas às trevas. Então, o nosso corpo é preciso ter cuidado com ele. E eu quero falar aqui muito rapidamente, nem algo profundo, talvez vou aprofundar em umas próximas lições. Eu quero falar do prazer, o prazer primordial do corpo, que é o sexo. Há muitos filhos de Deus e filhas de Deus que não vão viver eternamente com Deus por causa do pecado sexual, por causa da fornicação, do adultério. Escuta, no princípio, quando Deus fez todas as coisas, está aqui em Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, inclusive o homem, depois que ele fez, Deus o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Eu vou ler. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Portanto, Deus criou coisas muito boas. E o sexo também é algo muito bom. Criado por Deus, mas para ser explorado no casamento, não fora do casamento. De maneiras que o primeiro casamento da história da humanidade que Deus realizou foi entre Adão e Eva. Então, o que é que o diabo faz? O diabo usa das coisas santas de Deus, das boas coisas de Deus, para corrompê-las e levar os homens a usá-la conforme os seus desígnios. Os demônios gostam de sexo, sexo depravado. E os homens são prisioneiros disto. De maneiras que quando Deus fez Adão e Eva e realizou o casamento de Adão e Eva, no seu capítulo 2, versículo 24, disse, portanto, deixará o varão ou o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Que está a dizer que apegar-se-á, juntar-se-á, colar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Significa que o casamento é a instituição de Deus. É a união de duas pessoas da terra, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, com uma terceira no céu, que é Deus. E elas, no casamento, estabelecem alianças, confirmam alianças através da relação sexual. Quer dizer que o sexo não é só instrumento para multiplicação ou para gerar filhos, não é só instrumento para satisfação de necessidades biológicas, mas também é o meio instituído por Deus para estabelecer e confirmar alianças. Por isso é que aqui, em 1 Coríntios 6, versículo
versículo 18 diz: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Depois diz aqui que o que se prostitui serão disso como uma prostituta ou uma meretriz, tornam-se numa só carne. A vida de muita gente, filhos de Deus ou não, é destruída por causa de sexo. Sempre que alguém cometer pecado sexual, está a estabelecer uma aliança com a pessoa com quem se envolve. E não só uma aliança carnal, é uma aliança espiritual também. Porque o homem é espírito, possui uma alma, habita num corpo. E quando se dá união sexual, eles estabelecem alianças. É união espiritual, de alma e de corpo. E nessa união, nessa aliança, assim como há doenças sexualmente transmissíveis, também há transferências de espíritos de um para o outro. Por isso é que muita gente tem a vida estragada. Você nunca viu um chefe de família, um marido, aí trabalhar numa província ou envolver-se com uma outra mulher que não é a dele? E depois de estragar a vida dele, foi, provou, colou, esqueceu a mulher, esqueceu os filhos, esqueceu a casa. Por quê? Porque estabeleceu aliança com aquela pessoa que tem pactos ou tem espíritos e acabou por ficar aí. O diabo usa-se de mulheres, como rainhas de fogo por aí fora, para comprometer homens de Deus. E também essas próprias mulheres para terem relações sexuais com homens, a fim de obterem coisas, dominá-los e satisfazerem os seus propósitos. Por isso é que você vê homens ou mulheres, depois de envolvidos com alguém, acabam por perder a sua sorte. Ficam na desgraça. Perdem os negócios, perdem os dinheiros. Por quê? Porque a pessoa com quem ela se envolveu, ela está envolvida em pactos, ou ela, o seu corpo é templo de demônios, e ela envolver sexualmente com aquela pessoa, estabeleceu aliança com aqueles espíritos. Portanto, o sexo, por um lado, é prazeroso, nos objetivos de Deus, no casamento, quando explorado no casamento. Por outro lado, também pode ser prazeroso no pecado, mas que te vai destruir. Você peca contra o seu próprio corpo. E o pecado sexual pode reduzir o tempo de sua vida aqui na terra. Há quem se envolve com a mulher do outro e acaba morto. E no pecado sexual há transferências de doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo o SIDA. Você pode usar o seu corpo para matar-se prematuramente, contraindo doenças, como também para matar outras pessoas, como o teu cônjuge, com quem você depois vai se envolver sexualmente, contaminando com doenças sexualmente transmissíveis, como o SIDA e outras gonorreia ou qualquer coisa assim parecida. Você pode encurtar o tempo de vida de seus filhos, ou da sua esposa, ou do seu esposo. Então há que fugir do pecado sexual. E a palavra de Deus diz que nós iremos dar conta de tudo quanto nós fizermos da carne. Nós iremos dar conta em tribunal de Deus. Então é necessário que haja temor. É necessário que hajamos em temor. Por quê? Porque senão, quando chegarmos na presença de Deus, em tribunal de Cristo, o que é que vai acontecer? Cristo vai nos pedir contas do que fizemos aqui na terra com o nosso corpo. A Sagrada Escritura diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, mas as suas obras podem glorificar a Deus aqui na terra, ou podem despertar a ira de Deus contra si. E vamos receber tanto o bem como o mal, se fizermos o bem.
segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então, devemos ter temor de Deus, devemos ter cuidado do corpo, e devemos ter um espírito robusto e uma alma transformada, para que possamos conduzir, arrastar esse corpo à vontade de Deus e podermos andar no espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Porque sexo é abençoado por Deus quando ele é usado no casamento. Fora do casamento é uma maldição. E há muitos filhos de Deus que estão envolvidos nesse pecado, que ofendem e magoam o Espírito Santo de Deus e já estão afastados de Deus. De que te serve ficar anos e anos na igreja, a frequentar cultos, teres uma vida de pecado, e quando chegar o dia do arrebatamento, ou você morrer antes e constatar que não foi, não entrou, por causa de sexo, pecado sexual, saiba que muitos têm a vida desgraçada e a família desgraçada, seu casamento desgraçados, por causa de relação sexual pecaminosa. Então fuja. Fuja, como fugiu José. E já falamos nas lições anteriores, quando falamos sobre a guerra, lutas entre pastores e igrejas por causa das ovelhas, já falamos do caráter de um líder, do caráter de um cristão. E comparamos ao caráter de José. Quando a mulher de Potifar estava a assediar José para ter relações sexuais com José, e José rejeitou simplesmente, fugindo, e disse: como farei eu tamanho mal? Pecarei eu contra Deus? Então tem a mesma atitude. O temor do Senhor, parafraseando, é dizer: o que devas pensar de mim se eu fizer essa coisa? O que será de mim se eu fizer aquela coisa? Vou magoar Deus. Vou magoar o próximo. Por quê? Porque há pessoas que dizem que amam, mas não têm temor de ferir o seu cônjuge, de ferir o seu próximo, através das traições, do adultério. E você também pode dizer que ama a Deus, mas lhe falta temor. Porque aquele que ama e tem temor não magoa o seu próximo. Então, se você deve cultivar o temor de Deus, se você diz que ama a Deus, que ama a sua esposa, que ama o seu esposo, que ama os seus filhos, a sua família, cultive o temor de Deus para fugir do pecado. E não magoa. Por quê? Porque o adultério, a traição, magoa a Deus e magoa o seu próximo, o seu cônjuge, e desestabiliza a família. Ela rouba a esperança de uma vida familiar comum, e ela destrói tudo: a unidade, o amor, a confiança no futuro, a estabilidade da família, e desestrutura toda a família. Por quê? Porque vai haver divórcio, vai haver separação, etc, etc. Você vive em pecado, engravida, todos os teus sonhos são capazes de ir água abaixo. Para a sua formação, não consegue se formar, talvez não consegue estudar, às vezes vem um filho indesejado, não era o momento para ter um filho, ficas com um filho nos braços, por isso é que há outras mães que dão à luz, vão deitar fora os filhos no contentor do lixo, outros vão pôr diante da porta, vão pôr à porta de alguém, que é para alguém cuidar o seu filho. Então, de que serve você ter filhos quando não saberá como quer? É como uma igreja que gera filhos para Deus,
não cuida dos filhos e maltrata os filhos. Por isso é que há muitos pais que fogem à paternidade. Fogem à paternidade. Há outros que fazem filhos aqui, filhos acolá, etc, etc. E depois não cuida dos seus filhos. Não os alimenta, não os instrui, não os educa, não dá assistência. E é a mãe que tem que se aguentar. Tem que passar aí na zunga. Tem que zungar, tem que fazer sacrifícios. Umas até são obrigadas a se prostituir, que é para poder sustentar os filhos. E você pensa que Deus não te vai cobrar? Deus vai te cobrar. Porque Deus não fez do homem um touro reprodutor. Deus deu corpo ao homem e fez o homem para ser uma bênção aqui neste mundo. Para ele constituir família e cuidar da sua família, porque Deus vai pedir contas ao homem da sua costela, a sua esposa com quem fez casar. Vai pedir contas ao homem dos seus filhos, porque o fruto do ventre é galardão de Deus para o casal. Mas os filhos são a herança do Senhor. Deus há de cobrar o destino dos seus filhos. Deus há de cobrar aquilo que você anda a fazer dos seus filhos. Então tenha temor do Senhor. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Usa o teu corpo para glorificar. Faz como fez o apóstolo Paulo. Escraviza o seu corpo, subjuga o seu corpo, domine o seu corpo, para que você não seja reprovado, para que ele não domine sobre você, mas você que tenha o domínio sobre ele. Quando chega a hora de fazer a comunhão com Deus, estar na presença de Deus em oração, você diz: corpo meu, levanta-te, alma minha, glorifica o Senhor, bendiga minha alma o Senhor. É hora de comunhão com Deus, é hora de estar na presença de Deus, é hora de ler a Bíblia, é hora de meditar na palavra de Deus. Você tem que dar ordem ao seu corpo, porque o seu corpo tem voz e ele reclama sempre. E há um outro elemento que está no corpo, que é o sangue. O sangue tem voz, meu irmão, minha irmã. O sangue tem voz. Na antiga aliança, quando Deus falou a Noé do sangue, Deus disse a Noé o seguinte: no capítulo 9, versículo 4 a 7, diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, Deus, quando Caim matou seu irmão Abel, Deus disse a Abel: olha, a voz do sangue do teu irmão clama por mim. O sangue tem vida. Aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, quando fez o homem dos elementos químicos da terra, e fez o homem alma vivente, aquele fogo flui no nosso sistema sanguíneo. E é o sangue que, através desse fôlego, dá vida ao corpo. A vida da carne está no sangue. A vida do nosso corpo está no sangue. Por isso é que, quando o corpo lhe falta sangue, a tendência é ter fraqueza física. E se não for submetido a uma transfusão sanguínea, o corpo morre. Daí que Deus presta sempre contas, e Jesus pediu contas. Jesus pediu contas e disse que queria que o povo, a geração iria prestar contas do sangue. Em Lucas 11:51, Jesus Cristo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Então é preciso ter cuidado com a violência do gênero, a violência na família, contra os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Não seja violento. Você é um homem violento que gosta de maltratar a sua mulher, batê-la ao ponto de derramar sangue. Não levante nunca a sua mão para matar o seu filho. A Bíblia diz que não tire o chicote do filho, não tire a repreensão e a disciplina, mas não ergas a tua mão para matá-lo. Por isso é que o homem abate sempre um animal quando mata um homem. Nós vemos aí cães que matam crianças, ele também é abatido. Quando uma besta feira começa a matar pessoas,
Normalmente há uma caça contra ele que é para abatê-lo. Uma pessoa que tira a vida de alguém e derrama o sangue de alguém, esta pessoa, aquele sangue clama por justiça e ele é perseguido até a cova. Por isso é que a Bíblia recomenda que não comer a carne com seu sangue, porque a vida da carne está no sangue. Então não seja violento, não usa da violência para derramar sangue do seu próximo. Viva no temor do Senhor, ama o seu próximo, dá-lhe o direito à vida. Se você é dador de sangue, se alguém precisa de sangue, você está nesse grupo sanguíneo, dê. Porque quando você doa sangue, é mais uma oportunidade que você dá a alguém de poder viver mais tempo. E se ela não é salva em Cristo, quem sabe lá mais à frente, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo e levá-la à salvação em Cristo Jesus. Não é pecado nenhum doar sangue, antes pelo contrário, é um bem que você faz no amor ao próximo, de dar a oportunidade dele poder viver mais tempo, do seu corpo ganhar vida e poder estar mais tempo aqui na terra. Há coisas, obras boas que você pode fazer com o seu corpo, e com o sangue que está no seu corpo, que dá vida ao seu corpo. Deus abençoe. Vamos estudar agora a próxima lição, que era a continuidade da lição número 1, número 2, e vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, os segredos da oração do Pai Nosso, o legado que Jesus Cristo nos deixou. Até a próxima lição. Obrigado.